E aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje começando mais uma live, dessa vez com o professor Dr. Alexandre Moraes da Rosa, é uma pessoa excepcional, esperando ele entrar aí. Boa noite aí o pessoal que está entrando, boa noite a todos. O Alexandre tá aí, já entrou, vou aceitar aqui. E aí, Felipe, Fala, tudo tudo bem? bem? Pô, vou lá botar meu terno e gravata, pô. Tu vem aí de terno e gravata, aí tu que me quebra, né? Poxa, essa hora Não, da que noite, o isso, cara de terno e gravata, 9 da noite aí, que Felipão. isso, que isso. Faz bem usar um pouco a armadura, né? Pois é, mas tu tá, eu quero saber o seguinte, tu tá de bermuda ou só tá da parte de Ixi, cima, ixi. até o final da live tu levanta aí pra gente ver, pra tirar. Não, levantar não, não pode. Só da cintura pra cima. Ah, então tá arrumadinho da cintura pra cima, Isso maravilha. aí. Que legal, cara, que legal. Obrigado pelo convite, foi uma alegria poder trabalhar com vocês aí no centro acadêmico da universidade e poder dialogar um pouco sobre a trajetória de cada um. Eu que agradeço aí pela presença. O senhor é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre admirei desde o meu primeiro período. Então, tê-lo aqui conosco é uma alegria imensa. Eu fico até um pouco envergonhado diante de uma autoridade. Enfim, para quem não conhece, o professor Alexandre Moraes da Rosa é doutor em ciências jurídicas, pesquisador em Big Data, Direito Digital, professor na Univale no campus de Florianópolis e é um grande nome aí da área no direito, fala muito sobre tecnologia e direito digital e vai estar conversando um pouco com a gente nessa noite. Professor, quero te agradecer primeiramente pela presença. Sua presença aqui, como eu falei, é muito bem-vinda e eu fico muito feliz com ela. Obrigado, cara. Para o Muito pessoal que obrigado mesmo. não tem acompanhado as lives, eu quero passar um pouco a ideia dessa live. A ideia aqui não é vir abordar conceitos jurídicos ou temas jurídicos, que isso a gente já tem de monte na universidade. A ideia é conhecer a pessoa que está por trás é, dessa pessoa jurídica, desse magistrado, desse advogado, e saber como é que foi a caminhada dele, o que ele fez, o que ele não fez. Ter essa conversa um pouco mais humanista, que eu acho que é muito necessário nos dias de hoje. Primeiramente, eu queria perguntar, Alexandre, como é que você era durante a sua vida acadêmica, quando você estava na faculdade, na graduação? Como é que era o Alexandre nessa época? Bom, eu vim de uma família que era uma classe média baixa, então eu passei no vestibular, eu contava um pouco mais, assim, então eu estudei em colégio público durante muito tempo, depois eu fiz o terceirão no Geração, na época era um cursinho que tinha em Florianópolis, e fiz vestibular para engenharia. Então eu passei no vestibular da engenharia da UFSC, na engenharia de produção civil na época. Eram 35 vagas os dois no ano inteiro, então eu passei nos 20 primeiros para o primeiro bloco de janeiro. E aí eu fui cursar engenharia. E era uma quando todos nós, quando tínhamos aquela idade, tínhamos uma dificuldade de saber efetivamente o que queríamos, gostávamos de uma coisa, gostávamos de outra. Enfim, eu fiz engenharia e aí entrei na Universidade Federal em 91. Naquele ano nós tivemos um atraso do semestre por força da greve. Eu fiz um ano e meio de engenharia, mas um ano, aliás, de engenharia, e depois eu percebi que não era a minha praia, embora até hoje eu goste de matemática, eu gosto de física, eu gosto das questões vinculadas às ciências exatas, tanto escrevo sobre teoria dos jogos. Eu acabei no segundo semestre fazendo vestibular de novo para direito na UFSC, onde passei em 92 e me formei em 96. Naquele período eu tive indicação do meu pai de dizer, filho, se você quer entender um pouco como o direito funciona, vale a pena fazer estágio. E eu fiz o estágio no fórum desde o meu primeiro semestre, ou seja, antes de começar as aulas, porque as aulas se atrasaram um pouco, o Heitor Brinhosa, nosso parceiro, Ana Pinho também, enfim, muita gente chegando. Quando antes de começarem as aulas mesmo, que começaram em abril, por força da greve do ano anterior, eu já estava no fórum. Então, estava no fórum fazendo mandado, estava no fórum carregando processo, naquela época era tudo processo físico.
eu tinha um compromisso de fazer serviço voluntário e também de ler os processos. Então eu fazia o quê? Eu procurava entender qual era a lógica do processo, quem falava antes, qual era o prazo. Então eu tinha um código de processo civil. Na época nós tínhamos menos leis do que hoje, e eu fui aprender a lógica do processo por dentro. Então eu assistia a audiência, digitava a audiência, fazia isso desde o início. Mas quando chegou um pouco mais adiante, eu tive sorte de ter conhecido o José Antônio Torres Marques, que é desembargador hoje, que veio para a capital como juiz de Lages, ele era juiz lá e veio para a capital. Eu era estagiário do César Abreu, que era um desembargador que hoje já está aposentado, e ele veio substituí-lo, e nós nos demos muito bem, e eu fui trabalhar com ele. Então ele foi depois convocado ao tribunal e eu trabalhava. Então eu trabalhava, depois eu virei assessor de um desembargador, o desembargador Lee Rodrigues, então eu estava na 6ª fase do curso de Direito, eu era assessor de um desembargador. Na época nós tínhamos 2, antes podia, né, tinha um cargo de secretário do jurídico, que era específico para quem já tivesse formado em Direito, e um que era de assessor, que poderia ter 2º grau. Então eu fui nesse cargo de assessor, e eu trabalhava de segunda a segunda. A Adriana Lisboa, que também é minha colega da magistratura, passou no mesmo concurso que eu, à época estava fazendo um concurso público, e se afastou para poder trabalhar no concurso público, e o gabinete era tocado pelo desembargador, por mim e pelo Leandro Antunes Azevedo, que hoje é advogado. Então, eu trabalhava de segunda a segunda e ia muito pouco à aula. Até eu lembro que a Mônica, que se aposentou agora como juíza, ela era minha professora, e ela disse que desistiu de ser professora por causa de mim, porque eu usava a estratégia de chegar na primeira aula, incomodar tanto, perguntando, fazendo, dizendo que tinha posições contrárias, que acabava tendo tinha, por assim dizer, o privilégio de ter uma memória boa. Então eu decorava e sabia entendimentos de todos os âmbitos. Eu incomodava muito na sala de aula para o professor, para perguntar no final da primeira semana se era necessário vir às aulas ou podia fazer só as provas, porque eu não tinha tempo disponível, eu não tinha, não era má vontade não ir à aula, eu precisava do tempo para poder sobreviver. Então eu trabalhei muito na minha graduação, foi um período em que eu trabalhava que eu não sabia o que era, e eu decidi fazer concurso para juiz, e isso já na graduação. Eu me lembro que era 31, eu faço aniversário dia 25 da semana que vem, era 31 de julho de 96, eu tinha uma namorada, e aí o Leandro, que era meu amigo, os pais dele se aposentaram e foram morar no sítio, e tinha um apartamento no centro. Ele disse: Alexandre, não quer dividir as despesas? Se vamos. Então, no dia 31 eu terminei com a namorada, fui morar, dividi o apartamento com o Leandro para passar no concurso. Porque a minha namorada era legal, tal, mas eu precisava um dia tem 24 horas, então eu precisava organizar a minha vida para passar no concurso, dependia só de mim. Então comecei a estudar, de segunda a segunda, trabalhando, estudando, e assim, de ano novo, eu saía às 10 horas para ir passar na casa de um amigo, voltar meia-noite 30, não beber, para poder me focar em estudar. E eu fiz isso durante um ano, de 96, meio ano. Depois, no ano seguinte, eu tive a sorte de abrir um concurso no tribunal. Então, eu colei grau em janeiro de 97, né? Fiquei ali, aquele 96, aquele período estudava sozinho, porque tem gente que gosta de estudar em jogo duplo, em trio, em grupo, eu gosto de estudar sozinho. Tenho meus horários malucos, eu acabava dormindo pouco, e eu comecei a passar no concurso em 97, e tomei posse como juiz em fevereiro de 98. Então eu colei grau em janeiro de 97, em fevereiro de 98, na época nós não precisávamos de 3 anos, então eu passei ali no primeiro concurso. Mas foi um ano e meio da minha vida em que eu não lembro de ter caminhado, não lembro de ter visto uma série, não lembro de ter lido um livro que não seja alguma coisa jurídica, e a ideia de cada um poder ter o seu próprio ritmo. Mas na graduação, de fato, eu cumpri a tabela. Eu, na época, tem vários amigos, na verdade, na minha turma, nós nos formamos no curso de Direito em 80 e poucos, e tem 7 juízes estaduais, um federal, tem 2 promotores, um MPF, tem 9 procuradores do Estado. Então, é uma turma que se perguntar para os professores da época, era uma turma que fazia diferença, nós incomodávamos bastante. Turma de ouro, hein? Era uma turma assim, tem muitos advogados que se deram bem na advocacia e tal,
mas era uma turma, tem juíza do trabalho, era uma turma que nós levávamos a sério estudar, ninguém ia para lá para ficar fazendo onda. Então, os debates eram debates sofisticados, nos empolgávamos para debater, e nós nos empolgávamos mais, não é tão imbecil querer passar, ninguém queria passar, ninguém queria era debater, então, com as dificuldades de uma universidade, com as limitações dos professores e assim por diante, mas nós todos tínhamos a pretensão de aprender. A gente sabia que daqui a 3, 4 anos a gente estaria no mercado e, e quem não tivesse no mercado estaria mal. Então, todos nós, salvo aquele início do curso, aquela festa toda, né? Pô, universidade, como diz o ministro aí, o novo ministro da educação, diz que a universidade é para fazer orgias, para fazer aquelas coisas que também tem, né? Tem aquela primeira parte, primeiras fases é bem legal, aquela selvageria que acontece, cada festa de final de ano, mas na época, por sorte, não tinha telefone celular, né? Não dava para registrar nada, sorte de todos nós, vocês agora têm os perigos da vida digital, e nós, nós naquela época fazíamos isso, e então é muito de foco, né? É muito do foco do mecanismo. Ó, o Juliano, que era do Vale, que é meu irmão, também está aqui. Na época a gente dividia, e estava na Univale, a gente fazia muita coisa, mas é sempre o foco, né? O que é importante para você, Felipe? É importante para você se formar ou é importante cavar um lugar cada vez mais difícil na praia? Vocês que estão em Itajaí, na região, é como conseguir um lugarzinho na praia de Balneário. Ou você acorda cedo ou não consegue lugar. Então, é muito difícil, ó. O Eduardo Newton, o nosso Vando do processo penal, é muito legal. Aqui, a Mica também está aí, a Micaele está aí, professora da Univale, enfim, nós fizemos isso. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a minha ideia na graduação mais para o final foi, de fato, focar. Eu preciso, tá diferente do Alexandre Pris, que é nosso colega, foi... o Alexandre, participei de muitas atividades com ele, o trabalho, e a pergunta é, o que você quer fazer? Seria muito legal se nós pudéssemos baixar um download de doutrina, de jurisprudência, de compreensão, arregaçar as mangas. Eu fico impressionado agora, por exemplo, eu tenho pesquisado aí na Univale, no mestrado, tecnologia, inteligência artificial, pá. Aí o cara me liga assim, mas professor, que curso que eu vou fazer? Tudo bem, mas poxa, tem aí curso da My Academy que tá tudo de graça, fazer sobre 8 horas sobre inteligência artificial, então você pode fazer muita coisa de graça. É legal ficar no Instagram, é legal ver série, é legal. Agora me diz, você viu Outlander? Viu toda? Ah, fiz Outlander. Legal, beleza, o que você ganhou? Assim, o custo-benefício é lazer, é interessante, vale a pena fazer. Agora, não dá para ficar procurando série o tempo inteiro, não dá para ficar na internet, você pode... alguém está fazendo isso, então num mercado cada vez mais competitivo, vale a pena se focar e aprofundar sendo bom naquilo que faz. Interessante. Eu vi que você nunca, não chegou a comentar e nunca possivelmente pensou na vida da advocacia. Isso procede? Você nunca realmente pensou em virar advogado? Ou seguir alguma outra coisa sem ser a magistratura? Meu pai era advogado, então eu cheguei a trabalhar como estagiário com ele. Depois eu trabalhei como estagiário no escritório do Luiz Cláudio Fritzen e foi uma experiência diferente, né? Porque é um outro modo de pensar, um outro modo de agir. Mas eu gosto muito do José Antônio Torres Marques, ele já era juiz, eu depois fui assessor no tribunal. Era um dia a dia de decidir que eu achei que valia a pena apostar. Eu creio, na época também tinha os sonhos juvenis de mudar o mundo, de fazer a implementação da Constituição, Estado Social. Então, aquela pujança inicial fez com que eu tivesse forças de estudar para o concurso. E concurso você pode me dizer, Alexandre, você se preparou muito? Preparei, mas tive sorte também. Então, não deu, vocês já vão fazer prova da OAB. Às vezes você estuda 90% do conteúdo, cair os 10% que você não estudou. Sim. E é muito difícil isso também, porque acontece, eu tive sorte que na minha tese de penal caiu uma coisa que eu sabia, então tem vários crimes que eu não tinha estudado, porque quando eu comecei a estudar pensando em passar um concurso em 3, 4 anos, e eu tinha na graduação feito um livro, já que era o Código de Processo Penal anotado segundo a jurisprudência do tribunal. Eu sou de um tempo, Felipe, que não tinha computador.
não sim. tinha internet. Então, a gente fazia o quê? Pesquisa de jurisprudência era em jurisprudência catarinense, que eram livros, ou então em RT, na revista dos tribunais. E como eu era muito desorganizado, eu peguei o CPC e digitei todo o CPC na época, digitei. Eu digitei, não foi assim, não tinha download para baixar do Planalto, não tinha lugar nenhum, tinha que digitar. Eu digitei todo o Aham, CPC, aí eu aham, comecei a organizar os julgados que eu lia, digitava, colocava na ordem, e isso virou um livro, na época eu estava na graduação ainda, que saiu, e o livro foi interessante, eu convidava os meus colegas para o lançamento, foi dia 1º de abril de 1996, e muitos não foram porque acharam que era mentira, né? O lançamento foi ali no Museu Cruz de Souza, e depois o livro ganhou uma terceira edição, com prefácio do professor Pazzo, inclusive, legal. e tudo isso foi na graduação. Então, eu gostava muito de processo civil, tanto que na prova de sentença de civil eu tirei 10, eu realmente gostava de processo civil. E Sim. processo penal era um gap. Então, eu fui, depois disso, estudar um pouco mais e adiante. Ó, Carla, bom ver vocês aqui, Dani, Fran, tem muita gente chegando. Julião foi meu... Eu fui, olha só, o Julião está aqui, o Julião foi, eu fui... Ele era o escrivão da vara da UFS, na UFS tinha uma vara, então ele era o escrivão, ele quebrava os nossos galhos lá, dava um monte de dicas, a gente fazia um monte de coisa errada, porque a gente repeticionava, fazendo um monte de Sim. coisa errada, e aí ele teve sempre a paciência de poder nos ensinar. E aí depois eu passei no concurso e aí fui para o interior. Sim, entendi. E dentro, voltando ainda um pouquinho para a graduação, você comentou sobre o livro. Você costumava publicar artigo, fazer parte de movimento estudantil? Como é que era seu envolvimento na graduação? Eu sempre fui muito alheio, né? Eu fui diretor de uma chapa do centro acadêmico, mas renunciei na primeira reunião, porque votação para tudo, uma assembleia sem fim, não vai funcionar esse troço, então não dá, tem que ter gestão, não dá para ficar votando qual é o detergente que vai se comprar, porque um fala a favor de R$ 2, outro fala a favor de 4, aí vota, porra, isso não vai longe. Mas foi muito legal que eu participei daquele movimento do impeachment do Collor, e nós fomos para lá, e tem alguns fatos curiosos desse movimento. Teve um colega nosso que acreditava em extraterrestres, então ele queria botar no centro acadêmico uma faixa da Federação Intergaláctica de Discos Voadores, e as faixas eram enormes, e aí ele dizia que tinha liberdade de colocar faixa, aí eu fui lá falar com ele, ele disse, não pode botar faixa. Ele disse, mas por que não pode? Não pode botar faixa porque se tu botar faixa aí vai aparecer disco voador, vai querer pousar aqui, tem lugar para pousar? Aí tu vai ter que resolver. Aí ele disse, né? Eu disse, dobra esse troço aí, senão daqui a pouco vai dar rolo, vou dizer, eu vou lá te procurar. Então a gente tem que entrar às vezes nessas fantasias dos nossos colegas. Era um Sim, colega que precisava de apoio mesmo, depois ele teve um apoio específico da família, ele realmente ele precisava de apoio em face do que ele tinha vivenciado. Mas naquelas situações a gente participei das passeatas 91, e quando eu era aluno do segundo grau, eu era de Florianópolis, eu fui da União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas, então a gente trabalhava no movimento estudantil naquela época. Depois que passei no concurso, não me envolvi com vida associativa na magistratura, e gosto mais da academia. legal. Já mudando um pouco de assunto, eu queria adentrar nas principais características que você acha que foi importante e ainda é importante para a sua vida como magistrado ou como operador do direito. Eu vi que você fala muito de dedicação, de estudo, mas eu queria saber se tu pudesse falar algumas características, alguns requisitos. Tem muitos perfis, né? Assim, um perfil que me parece importante é gostar do que se faz, né? Se gostar do que se faz é fundamental. Quem escolher uma profissão que seja vinculada ao serviço público, ou seja, como juiz, promotor, delegado, tem que saber que teve reforma trabalhista, reforma previdenciária, que o sujeito vai no final da vida receber o teto da Previdência, que é uma vida cada vez mais pública, com dedicação, e o que a gente percebe é que há uma perda, muitas vezes, pela gana de trabalhar. Assim, né? Quando entrei na magistratura, percebe que eu entrei muito novo, né? Eu tinha uma expectativa de me aposentar daqui a 9 anos. Então, eu estaria aposentado daqui a 9 anos com 56.
Tudo bem que eu concordo perfeitamente, a gente precisa mudar as regras de aposentadoria, né? Aposentava-se muita gente cedo, e só que hoje em dia me faltam 19, então eu teria para poder me aposentar com 65 e até lá eu acho que vai a 67, 68, então é uma vida longa fazendo as mesmas coisas, que pode ser legal por um lado, mas também é dificultoso por outro. Então, conseguir perceber o que é legal é o desafio e fazer o que gosta, porque vocês já foram a fóruns e talvez tenham sido maltratados, vocês já foram e viram juízes não sendo cuidadosos, até porque pelo volume às vezes não consegue de fato tomar cuidado em 100%, e a gente tinha a ideia de poder ter cuidado com aquilo que se faz, né? E principalmente no interior, porque no interior, eu com 25 anos, eu estava como juiz em Descanso, que é uma cidadezinha que fica na fronteira com a Argentina, depois de São Miguel do Oeste. Você pega a 282, sobe a 282 e vai até o último trevo. O trevo você pode dobrar à direita e ir para São Miguel, passa reto para São Miguel, ou dobrar à esquerda e descer para Descanso, que são mais alguns quilômetros, mais 10 quilômetros. Então lá é uma população tem 2 postos de gasolina, 2 lugares para comer, e não tinha internet, né? Então você tinha uma internet muito frágil na época. Então a gente vivenciar uma vida em que o juiz tem um papel diferente na cidade, tem uma preocupação muito grande. Mas essas experiências que eu não tinha noção do que era, nunca tinha. Eu passei no concurso, eu tinha feito uma audiência como advogado, eu tinha feito uma audiência de separação consensual com o Júlio César Mello, que é desembargador hoje, que era juiz. Eu tinha feito uma separação consensual. O resto a gente tinha notícia. Então, assim, essa preparação é muito legal, é muito importante. E está engajado naquilo que vai fazer, né? Que é um projeto de vida. A gente vai ter aí 40, 50 anos fazendo a mesma coisa e tem que gostar do que faz. Você comentou que você iniciou na magistratura muito cedo. Você acha que isso de alguma forma te atrapalhou? Não sei. Assim, se você, quando o juiz passa no concurso, eu recebi uma oração do juiz. Quem já leu a oração do juiz, assim, ó Senhor, você que é todo poderoso, me deu os poderes para na terra. Então, tem juiz que sofre de juizite, que não tem a responsabilidade subjetiva, ou seja, o colocar-se ético em decidir a vida dos outros. Esse não sofre, ou aparentemente não sofre. Mas quando você vai para o interior e se é muito jovem, você tem que decidir, por exemplo, guarda de filhos, tem que decidir perda de poder familiar, coisas que você não vivenciava, né? Eu fui pai só aos 32, não, eu fui pai aos 34. Então eu demorei a tenho 3 filhos que moram no Rio de Janeiro, então eu demorei a poder compreender, eu não tinha a normatividade vai falar o quê? O pai que violar o poder familiar, mas a gente não tinha mais, não tinha essa vivência, então esse gap de vivência é importante hoje, me parece que é importante uma certa vivência para poder decidir a vida dos outros, você aprende do modo a poder refletir, e se você e se você acha que é plenamente capaz porque passou no concurso, você não tem dilemas, porque de uma mulher, depois eu fui como juiz de Descanso, fui para Porto União, que é no Planalto Norte, e depois eu fui juiz em Joinville, eu fiz juiz da infância e juventude lá durante 7 anos. Então eu me lembro que nesses 7 anos, não, 8 anos, nesses 8 anos de uma mulher só, ela entregou 7 filhos para adoção. Então você tinha que tirar poder familiar, não tirar poder familiar, a criança violentada, o que você faz? Então essas questões que não têm resposta normativa, elas angustiam, porque você precisa decidir qual o impacto que você vai ter na vida dos outros. E isso foi sempre um dilema para a gente poder decidir adoções e situações que são muito, muito, muito difíceis. Na infância e juventude, a gente acha que é uma situação menos complicada. Você trabalha com dezenas de crianças que são abrigadas, que são abandonadas e que vão adiante, e você precisa ter uma posição subjetiva em relação a isso. E lá eu me lembro muito bem que as pessoas às vezes viam pessoas pobres e que sem condições de criar filho, a Andréa Beregarita aí também,
que é psicóloga e formada em Direito, as pessoas não podem ser punidas por serem pobres, né? Então, assim, eu lembro de uma criança que foi denunciada à mãe porque a criança teve a orelha roída por um rato. Então, a criança teve a orelha roída por um rato, e aí o conselho tutelar foi lá, viu a criança, abrigou, e a mãe falou para mim: doutor, ela é uma menina, uma jovem mulher, né? Tinha tido um relacionamento com um caminhoneiro, conheceu, o caminhoneiro a trouxe para Joinville, ela não tinha ninguém na cidade, ela nem sabia se locomover direito, ela teve a criança, ela morava numa região de invasão de mangue, e ela disse: doutor, eu comecei a trabalhar e eu precisei deixar a criança em casa, lá em casa tem rato mesmo, então eu não sei o que fazer, se eu não sair para trabalhar, não tenho alimento para ela, e eu não tenho onde deixar porque não tem creche, então a angústia de uma mãe punida duas vezes, que jamais quis que a filha fosse objetivamente, tem uma criança com o ouvido, com a orelha ruída para um rato, e na realidade você tem uma exclusão sem fim. Então devolver a criança para morar no mesmo lugar, para buscar meios sociais para a creche e coisas do gênero, é o nosso desafio. Mas isso faz com que a gente tenha peso o tempo inteiro e dilemas morais em relação a como proceder nos diversos momentos, tanto criminalmente como civilmente. Então, essa vivência ao longo do tempo, se você me perguntar hoje, algumas decisões eu não teria tomado as mesmas? Não teria tomado. No momento eu fiz o melhor que eu podia, mas compreender o desafio disso tudo é o que a gente constrói no tempo. Aí tem mais a Vanessa, mais a Marcela, tem o Douglas, tem vários colegas meus aqui que estão aí participando. Eu acho essa questão muito importante, né, Alexandre, que é o fato de a gente sempre recordar que a gente trabalha com pessoas, que a gente tem que ter essa consciência, sendo operador do direito, que não é só a aplicação da lei, não, a gente está lidando com vida de pessoas. E essa importância, essa consciência é muito necessária, né? Eu queria perguntar agora, caminhando já mais para o meio final da live, se você pode comentar um pouco como você imagina a advocacia do futuro, que eu vejo que você fala muito sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também, já engatilhando, de que forma que você vê o operador do direito do futuro, o pessoal que está entrando na universidade agora, que está saindo agora, de que forma que você acha que essa pessoa tem que ser e tem que se comportar? Bom, o direito brasileiro ele é provido de uma singularidade sem fim. A gente, quando vai falar em outros lugares do mundo, fala da quantidade de universidades, da quantidade de operadores de direito, da quantidade de processos, ninguém acredita, né? Então a gente tem um problema hoje que é a advocacia em massa, alguns gargalos que, em nome do acesso à justiça, por exemplo, você teve juizado especial, vocês estudaram aí, Capelletti, Gart, o que significou acesso à justiça, mas às vezes você tem um uso predatório disso tudo, né? Eu me lembro que Hanoi é uma cidade, né, em que tinha muitos ratos. Aí o prefeito decidiu pagar $1 por cada rato entregue na prefeitura. Aí as pessoas começaram a criar ratos, porque cria rato para poder entregar. Então, o problema de você ter uma boa ideia é que às vezes na execução ela é manipulada. E no Brasil a gente tem vários gargalos onde a tecnologia pode auxiliar. A Kate Saboia, o Fábio Porto e outros juízes, outros pesquisadores têm trabalhado muito a questão, por exemplo, em execução fiscal, que é um dos grandes carro-chefe do uso da máquina para decidir, porque um juiz não decide nada. A execução fiscal, aliás, é exótico no Poder Judiciário. Na América Latina, nenhum país tem a dívida pública executada pelo Poder Judiciário, é executada administrativamente. Em alguns lugares é problema do xerife, é problema da polícia. Enfim, você tem 39% das ações que hoje tramitam no Poder Judiciário são execuções fiscais. Então, resolver isso com a tecnologia é importante, porque as questões são basicamente simples, são protocolos, e isso a máquina pode fazer. Eu estou lançando um livro agora, que está pela EMAIS Editora, www.emais-editora.com.br, um livro chamado Ensinando um Robô a Julgar, com um aluno meu, um ex-aluno meu, o Daniel Boing, que a gente vai ensinar. O robô não compreende, o robô não tem entendimento, mas o robô tem inteligibilidade. Em questões em que você possa ensinar a máquina, assim como você pode ensinar um assessor, um estagiário a fazer, ele opera. Ele opera, por exemplo, em ações bancárias, em ações em massa, e isso ele pode fazer. Naqueles casos em que
você precisa do componente humano para fechar a compreensão, para realmente compreender o caso, aí não tem possibilidade da máquina vir. Mas a máquina pode entrar em auxílio, por exemplo, pesquisar jurisprudência, pesquisar comportamento, pesquisar entendimentos, buscar bases de dados, analisar provas, ou seja, a máquina pode sempre vir em acessório a isso. Tanto que se fala hoje em advocacia 5.0 que essa advocacia é super inteligente, que você associa a capacidade do Felipe com a máquina. E a máquina não vem te substituir, mas a máquina vem trabalhar contigo e você sabe pedir da máquina corretamente. Então, nesse pedir corretamente, você tem um ganho competitivo. É que você precisa estudar habilidades. Hoje você tem que saber habilidades cognitivas, tem que entender um pouco de argumentação jurídica, você tem que ter uma formação mínima, que não é aquela formação necessariamente que a universidade vai te dar. Mas hoje você tem muita coisa online que pode te dar subsídios. Buscar um mentor, pô. Busca alguém que possa te dar, alguém que já tem uma trajetória que você admira, que possa dar uma mentoria não oficial, mas, bom, eu quero ler sobre tecnologia. Onde eu começo? Eu quero ler sobre heurísticas e viés. Onde é que eu começo? De uma maneira ou de outra, né, Felipe? Quando eu e o outro Felipe, o Daniel, escrevemos o livro, nós buscamos fazer isso. Quem nunca ouviu falar, como é que compreende? O que significa, de fato, inteligência artificial? Então, é nesse sentido que eu aposto muito na capacidade de cada um. Quem for tiver a pensar fora da caixa, conseguir entender o que é metodologias atuais, tem sempre um ganho adiante. E aquele modelo velho de se aposentar, de se formar, abrir um escritório, alugar uma sala, contratar telefone, aquele modelo é um modelo que cada vez mais está em superação. Você precisa, para chegar num ponto como esse, ser muito focado. Aí em Itajaí, em Balneário, tem a comissão da OAB, que é coordenada pelo André Pessoa, por exemplo, que é uma comissão de tecnologia, uma comissão de direito digital, que é muito legal. Esses dias eu participei com eles, são advogados que já abriram um horizonte. Então a gente fala hoje que tem um advogado que é o advogado amador, que é o que acha que é só norma, lei, e está no fórum, comprar o Vademec vai dar tudo certo. Um advogado profissional, semiprofissional, que já se deu conta dessas dificuldades, que consegue já ter uma noção mínima, mas não tem, às vezes, recursos, não tem instrumental para poder operar de maneira como que é. O profissional, que já atua com tecnologia de fato, com uma perspectiva de uma sociedade de informação, e os de elite que hoje usam robô para muita coisa, usam robôs associados às suas atividades diárias, e esses estão na elite, e em geral eles não contam. Mas é difícil chegar à elite? Não, não é difícil. O que você precisa é, de fato, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa funcionar. Você precisa entender, tem tanto curso aberto aí que você pode fazer, tem tanta coisa que pode ser feita nessa área em que você ganha habilidades. Para usar a lógica, você ganha skills, né? Quem joga Fortnite sabe que pode ter novas skills aí para poder chegar e disputar. O problema, assim, para usar a metáfora, em geral, o advogado começa na Arena 1, mas quanto tempo ele vai demorar para chegar na Arena 8, 9, jogar com os profissionais, depende muito mais de preparação, treino, de fato dominar material normativo, as possibilidades tecnológicas associadas, e isso tudo a gente pode auxiliar, mas eu não posso fazer com que ninguém, de fato, queira estudar. E ficar reclamando, você pode ver o meu perfil no Instagram, eu coloco muito meme, eu coloco muita gozação, muita brincadeira, porque rir faz parte. Rir faz parte do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo você tem indicações de coisas sérias que você pode ler. O juiz, essa questão do riso, do levar a vida de boa, é até melhor no nosso ambiente. Mas nada impede que você também tenha indicadores de levar a sério, de ler, de tirar um tempo para poder organizar. O Heitor Brinhosa, que é um cara que pode perguntar para ele, adiciona o Heitor Brinhosa, foi aluno da universidade, aliás, estou devendo para ter um monte de resposta, Heitor, a vida vai passando, vai ficando maluca, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, como eu tenho por outros. Então, às vezes, você perde tempo, porque a internet é muito sacana, né? Tu vê um vídeo e ele já oferece outro que tu também gosta, e tu quer saber se a cobra tem... Como é que a cobra defeca? Aí tu vai lá, clica. 10 minutos, 10 cobras que são maravilhosas. Puf. As 10 cobras mais perigosas, as 10 cobras mais feias, e já passou 2 da manhã e tu podia ter melhorado alguma habilidade que você tem e é ruim, ou uma habilidade maior.
O Israel também é nosso colega lá, defensor no Fortaleza. A vida está aí e a gente tem que buscar isso. Ah, mas eu gosto de dormir. Eu também gosto de dormir. Eu vou dormir Quem um não pouco gosta, mais né? adiante. Né? Tem muita gente que não gosta de dormir, né? Eu, quando na graduação, eu fiz o quê? Quando comecei a estudar para o concurso, eu comecei a dormir 5 horas por dia no máximo, e cravado. Mesmo que era sábado e domingo, acostumei o corpo a fazer isso. Por quê? Porque eu precisava de tempo disponível, era uma questão de alocação de recursos disponíveis. Então, era essa a ideia. É aproveitar para poder estudar. Eu gosto muito de ler também, né? Então, eu tenho essa facilidade. E aí eu fiz uma coisa que era assim, né, Felipe, que se eu estou estudando, se eu estou lendo alguma coisa, eu tenho que arranjar uma metodologia para poder lembrar. Não preciso ler 2 vezes, né? Sim. E a ideia foi aprender. Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo? Eu aprendo assim, então eu risco os meus livros, eu faço o resumo deles, eu faço leituras sempre associadas. Eu Sim. não fico vendo. Eu vejo filme com as crianças, esses dias era. Eu tenho 3 filhos e não era meio-dia, eu já tinha visto o Shrek 3 vezes, né? Então tu vê lá o Shrek, mas tu vê de uma boa, porque faz parte de ter filho na vida, né? A Ah, Monique também é nossa colega, tem que fazer exercício. Siga o perfil da Monique Wilbon, que o único problema da Monique é que ela é colorado, ela é internacional. Então ela tem esse problema, mas joga futebol muito bem. A Carla Oliveira também, nossa colega. O Marcos Elias foi meu colega lá, professor da UFSC no Imagem. Enfim, a ideia realmente é que a gente possa ampliar os horizontes e fazer que a nossa experiência de estudar seja boa e não seja um sim. martírio. Legal. Eu não sei como é que tá de tempo aí, professor. Aqui tem mais 2 perguntas. Não sei se você quer Vamos lá para duas responder. perguntas. Vamos lá para duas perguntas para poder cuidar dos pequenos. Tem que dar Boa. jantar para eles ainda. Não sei se consegue ver a pergunta do Guilherme. Compensa depende da capacidade, Guilherme. Então, assim, o que você quer? Se eu for fazer um concurso hoje para a Polícia Rodoviária Federal, que está aberto, eu vou precisar dominar uma série de temas que eu vou perder muito tempo para separá-los. Então, o modo como você vai no cursinho, você não pode esperar do curso 100%. Você pode ir no curso para verificar as habilidades. E para fazer concurso é assim: vai ter gincana do centro acadêmico da Univale, do Centro Acadêmico de Direito. Então, a primeira tarefa da gincana é: vá lá na praia e busque 2 quilos de areia da praia. Tu vai lá e pega quantos? 3, 5? Vai ficar procurando qual é a melhor areia? Não, tu vai procurar 2 quilos. Então tem que pegar o edital. O edital diz o quê? Vai cair isso? Então você vai estudar isso. No meu concurso da magistratura não caiu o ECA. Eu não fui estudar o ECA. Muito legal, quero saber, criança, adolescente. Vou estudar depois. Eu tenho que fazer focado, eu tenho que jogar conforme as regras do jogo. Vocês são muito novos, mas na Copa do Mundo de 2000, talvez não fosse nascido ainda, né? Não, já Felipe, era. não sei, já era. Então, 2000, Já nasci em o 98. Brasil foi 98, então eu estava na magistratura, tu estava nascendo. O 2002, quando o Brasil jogou a Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Leonardo, que era o lateral do Flamengo, foi do Flamengo, depois foi da seleção, e teve um jogo em que dá para ver naquela época, eu me lembro bem, e hoje também está no YouTube, ele estava na lateral esquerda e o Parreira era o técnico, e ele dizia: deixa eu ir, o Parreira, fica, mas tem espaço, fica, porque ele estava ganhando de 1-0, ele precisava ganhar o jogo, ele não precisava ganhar de 10. Ele precisava fazer 3 pontos, essa é a estratégia. A estratégia é o quê? Obter 3 pontos. Ele estava ali, foi 94, foi, Heitor, obrigado. O Felipe não tinha nascido. Então ele fez o quê? Ele jogou com as regras do jogo. Se você vai fazer um concurso, não dá para estudar para concurso. Para estudar concurso, você vai estudar o quê? O que sempre vai cair. Constitucional cai em todos. Então você vai estudar constitucional. Quando sair, você focou, vou fazer concurso tal. Tem que estudar as regras do concurso para você se adequar a estudar aquelas regras. E os cursinhos podem oferecer material já separado para que você não perca o seu tempo saindo atrás desse texto. Tem mais uma pergunta só. Do Vamos lá Guilherme então, também. pessoal.
como conseguir contatos para ter uma vaga de assessor de juiz? Hoje em dia Cara, existe isso não muita tem. indicação. Hoje em dia, o que acontece? Em geral, a gente tem hoje em Santa Catarina uma coisa chamada residência judicial, que são os alunos da escola da magistratura que podem receber uma bolsa do tribunal para prestar serviço com o juiz. E, em geral, esse pessoal vai ficando ali ou tem os voluntários. E acaba acontecendo o quê? A pessoa fica lá 3, 4, 5, 6 meses, um ano trabalhando voluntariamente, ou seja, sem receber. Quando abre a vaga, em geral, se oportuniza essas pessoas que já conhecem o sistema, que já conhecem o modus operandi, e que você não tenha que fazer, ter um Kinder Ovo, né, pegar alguém que venha de fora. Então, esse trabalho com a magistratura faz com que se aproveite quem já está no ambiente do gabinete, já sabe como ele funciona. É a mesma coisa que você... o mesmo problema de comprar um carro usado, né? Você tem uma simetria de informações. Um novo assessor pode ser legal ou pode ser ruim. Então, se eu tenho, em geral, uma aversão ao risco, aquele assessor que eu já sabe como funciona, já opera no regime do gabinete, ele acaba ficando, e é muito difícil, por via de consequência, entrar nesse ambiente judicial sem esse approach antecipado. Então, eu fico... É assim que funciona em geral, até porque não temos um grande número de assessores. Eu tenho 2, eu trabalho com o Alexandre Simas Santos trabalha comigo como assessor desde a época que ele era estagiário, ele foi meu estagiário em 2006, ele está comigo Legal. como assessor desde 2007, 2008, por aí, 2008, e ele está comigo até hoje no tribunal, lá na turma de recurso, onde nós trabalhamos. E o outro era o Ivan, que foi meu residente. Aí depois acabou a residência, ele ficou de voluntário. E quando surgiu, aí não conseguiu ficar de voluntário, porque tinha que pagar as contas, ele teve que trabalhar em outros lugares. Depois ele conseguiu uma vaga no desembargador, o desembargador se aposentou, e aí ele continuou trabalhando voluntário. Quando abriu a segunda vaga, eu aproveitei, afinal de contas ele já tinha dado muito suor pela minha grande, assim como tem outras pessoas que eu gosto muito que estão na fila, como a Raíssa, como a Sabrina, pessoas que trabalharam comigo e que acabam tendo uma informação mais simétrica. Eu agradeço Legal. muito, Felipe, pela oportunidade de debater sobre temas que, em geral, e essa pegada é muito legal para falar um pouco da gente, que, em geral, a gente fala dos outros, né? E Sim. dizer que até hoje o que eu pretendo na vida assim, é me divertir, levar uma vida boa, acordar feliz, acordar. Eu não quero ser ministro de nenhum lugar, eu quero morar em Floripa o resto da minha vida, eu quero poder azucrinar, ter ideias diferentes. E o grande legal da minha vida é um sujeito que eu gosto muito, que é o Feynman, que foi um Feynman, que é um físico, ganhou o prêmio Nobel de Física, que ele foi um dos primeiros a falar sobre nanotecnologia, e o que dizia que movimentava a vida dele era o barato da descoberta, ou seja, você ficar pensando coisas que ninguém pensou, conexões que ninguém fez, tanto que nos meus livros eu vou ligando direito civil com direito penal, eu falo sobre perda de uma chance no processo penal, a nulidade como doping, ou seja, eu vou tentando fazer conexões sobre aquilo que é o mais diferente e não ficar reproduzindo como um papagaio o dia a dia. Sim. Isso me dá muita satisfação, isso me dá, então eu fico lendo livros de física quântica, livros de matemática, livros de tecnologia, e aí é, é, vou me divertindo, então vou me divertindo vendo as crianças crescer e levar a vida Perfeito. como se pode. Porque a única coisa que se leva para o caixão, pessoal, são as tatuagens, tá? Então. É isso aí. As únicas Fica a coisas aqui, ó, dica, fica a ó, dica. fica a dica, fica a dica. Então, não, as únicas coisas que se levam para o caixão são as tatuagens. Aliás, eu adoro tatuagem. Sim, eu Então, tenho uma também. elas são todas escondidas, assim, tem mais aqui. Estou para fechar o braço agora. Legal. Então vai a minha cabeleireira, que é a Kátia, tem o corpo todo fechado. Quem sabe eu consiga nisso, a Fran Silva Jardim. Pessoal, muito obrigado que assistiu aqui conosco. Estou à disposição de vocês lá. Contem comigo. Se alguém quiser comprar o livro lá e me ajudar lá sobre peixe e ajudar a sua compreensão sobre robô, tá R$ 39,90, é menos do que um McDonald's com
com entrega em casa, então R$ 39,90. A Alessandra está aí também. E tem quem quiser no guia, que é um pouco mais caro, Money Inbox, tem desconto de 15%, ou vai direto lá no site da EMAIS e usa o voucher EMAIS15 e ganha 15% de desconto no livro, no Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, que é, na verdade, esse livro aqui. Tá? Valeu, pessoal. Legal. Tamo junto aí. Obrigado, Alexandre. Só quero deixar um recadinho aqui. Semana que vem, às 21, vai ter live com o Arcio Quaresma Firpo, advogado criminalista, renomadíssimo. O S vai ser uma pancadaria. Uma pessoa espetacular. Eu vou encerrar essa live, vou abrir outra para fazer o sorteio para o pessoal que concorreu lá no meu perfil. E é isso aí, a live vai ficar gravada, vai estar no meu perfil. Peço que quem quiser me seguir, me siga. Acompanhe ali, estou fazendo vários posts. E é isso aí. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até mais. Ó, tem um sorteio aí. Tchau, pessoal. Boa noite.